Continuemos a leitura. Pense grande, seja grande. Agora você está começando a vislumbrar o caminho do sucesso. Quem sabe até aqui você vivia procurando as razões do sucesso e do fracasso fora de você. Talvez você estivesse fazendo até agora exatamente como tantos dos seus amigos, conhecidos e vizinhos, que atribuem o problema às difíceis contingências da vida, ou à falta de sorte, ou à incompetência do governo, ou mesmo à crise mundial provocada pelo petróleo. Mas nunca se esqueça de que mesmo durante a última guerra mundial, muitos homens continuaram enriquecendo. Nunca esqueça que, mesmo agora, durante as crises, que você acha que estão barrando o seu sucesso financeiro, muitos continuam enriquecendo. Vamos, comece a pensar grande. Saia fora dessa enleada negativa que o amarra a estreitos limites. Engate seu vagão numa estrela. Suba alto. Pense grande. Acredite que o sucesso é seu parceiro inseparável. Mantenha seus pensamentos acesos pelo entusiasmo e ligados nas boas coisas da vida. Siga em frente, com a certeza de que a cada dia está progredindo sempre mais e mais. Não importa de onde você esteja começando. O que importa é o padrão de imagem que você criou na sua mente aqui e agora. Grandes homens começaram como você, mas se tornaram grandes porque alimentaram permanentemente grandes pensamentos, grandes metas. Alexandre Magno e Napoleão Bonaparte idealizaram grandes conquistas. As obras imortais de Shakespeare são fruto do seu pensamento. Benjamin Franklin imaginou a captura do raio através da eletricidade para provar que a eletricidade e o raio têm a mesma força. Foi o pensamento persistente de Santos Dumont que gerou o invento do aeroplano, ou seja, de uma nave que, embora mais pesada do que o ar, pudesse voar. Thomas Alva Edison descobriu a utilização da eletricidade e inventou a lâmpada. O cinema, o fonógrafo, o trem elétrico e centenas de outros inventos. Posso continuar citando outros grandes homens, como César, Beethoven, Marconi, Padre Landel de Moura, Kennedy, Von Braun, Einstein, Tomás de Aquino, Descartes, Freud, Sócrates, Aristóteles, João 23, tantos outros. Posso citar ainda Nero, Hitler, Stanley e outros que usaram negativamente a sua força mental. Todos eles, através do pensamento persistente e forte, formaram um quadro mental do que desejavam e, com o tempo, o que desejavam tornou-se realidade. Você também tem uma bomba atômica na sua mente. Poderá deixá-la adormecida para sempre, poderá fazê-la explodir, destruindo e destruindo-se. Ou então, poderá usá-la como usina propulsora dos seus ideais e dos seus desejos saudáveis. Está na hora de conhecer-se a si mesmo. Dizem os entendidos que o homem de hoje não utiliza mais do que 5% de sua capacidade mental. Veja bem, não é engano, apenas 5%, se tanto. É como se tivesse um caminhão de 10 toneladas e passasse a vida inteira carregando apenas 500 quilos de carga. Apesar de existir há milhões de anos, no que tange ao uso da mente, o homem ainda está na era da pedra lascada. É por isso que vivemos num vale de lágrimas e dizemos que a vida é uma luta insana e dura. Fala-se que o nosso cérebro tem cerca de 15 bilhões de células eletromagnéticas. E que, por enquanto, sabe-se a função de apenas 20% dessas células, ou seja, cerca de 3 bilhões de células. O que acontecerá quando o homem começar a usar o restante ainda adormecido do cérebro? Hoje você começará a aumentar o seu potencial mental. Alegre-se, portanto, que um novo dia está raiando para você. Eia, viva! Infelizmente, até agora, apenas uma minoria consegue alcançar tudo aquilo que deseja,
e assim desfrutar uma vida plena de paz, de sucesso, de felicidade e de saúde física e mental. Parece até que à medida que o progresso evolui, a humanidade passa a enfrentar maior número de problemas, o que é um paradoxo. Isto significa que o homem não descobriu, através dos séculos, o seu próprio caminho. Ele alavancou, ele avançou para as alturas infindáveis dos céus, desceu para as profundezas da terra, buscou o fundo dos oceanos, explorou os extremos polares, seguiu para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, inventou milhões de objetos de grande utilidade, encurtou distâncias, mas ele mesmo, o homem, continua sentindo-se insatisfeito, doente, alterado, instável, frustrado. Não é por nada que Sartre e a filosofia existencialista dizem que o homem é um projeto inacabado. Num trabalho de filosofia para o segundo semestre de 1979, eu tomei a afirmação existencialista de que a vida é um fazer-se imprevisível e incontrolável, e a contestei. Contestei porque, a ser verdade essa assertiva, chegaríamos à conclusão de que a vida é um absurdo. A certa altura do meu trabalho eu escrevi: se a vida é imprevisível, se não pode ser determinada por mim, neste caso eu não sou a minha vida. A minha vida vai se fazendo alheia a mim, alheia às exigências do meu ser, alheia ao meu querer, ou seja, totalmente descomandada como um barco à deriva? Se a vida é incontrolável, a vida é injusta. Injusta porque a uns os faz ricos e a outros miseráveis. A uns os faz inteligentes, a outros curtos de inteligência. A uns é pródiga em benefícios, a outros é madrastas. A uns abençoa, a outros amaldiçoa. A uns cumula de bens, a outros lhe tira tudo. A uns oferece um corpo sadio, a outros toda espécie de doenças. A uns permite a cura das suas doenças, até mesmo gravíssimas e humanamente irreversíveis. A outros abandona-os à morte. A uns enche de sapatos, a outros lhe corta as pernas. Se a vida é imprevisível, torna-se uma frustração. Frustração porque cria nas pessoas os desejos e não os satisfaz. Se a vida é uma irrealização humana, não passa de uma incompetência total, porquanto gera aspirações no indivíduo e não as pode cumprir. Mas a vida não é imprevisível, nem controlável e nem irrealizável, porque existe esparso pelo mundo tudo o que o ser humano deseja para entrar em estado de felicidade e plenificação. Se nós pudéssemos reunir numa só pessoa todas as boas coisas que ocorrem em separado nos indivíduos de todo o mundo, por certo, a soma de todos esses atributos seria a satisfação e plenificação de todos os desejos possíveis ao ser humano. Se reuníssemos numa pessoa a sabedoria dos sábios, a riqueza dos ricos, a felicidade dos felizes, o amor dos que amam plenamente, a paz dos que estão em paz, a harmonia dos harmoniosos, a saúde dos saudáveis, a honestidade dos honestos, a liberdade dos livres, o poder dos poderosos, o conforto dos que vivem em habitações luxuosas e confortáveis, a simplicidade dos simples, a confiança dos autoconfiantes, a calma dos calmos, a energia dos cheios de energia, a certeza dos seguros de si, a limpeza mental dos mentalmente limpos, o positivismo dos positivos, o otimismo dos otimistas, a clarividência dos clarividentes, a fé dos confiantes, a facilidade de ir e vir dos que podem estar onde quiserem, o prazer perene dos melhores momentos de prazer. Então não seria exagero dizer que essa pessoa é feliz. Essa pessoa teria fechado o abismo existente entre a sua realidade atual e os seus anseios. Pois bem, se esses atributos existissem esparsos pelo mundo, significa que são possíveis de existir numa só pessoa. Porquanto, tudo que um ser humano pode, todos os outros podem.
Descubra o caminho da sua felicidade. Não, não é utopia. Existe um caminho seguro pelo qual você pode chegar ao paraíso perdido. Em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Essas palavras do Mestre já estão valendo agora para você. Existem no interior da criatura humana riquezas imensas, mais grandiosas do que todas as riquezas do universo. No mundo insondável do subconsciente está a mina inesgotável que contém a satisfação de tudo o que o homem sonha e deseja para si. Já dizia Sócrates, famoso filósofo grego que viveu 400 anos antes de Cristo. Em qualquer direção que percorras a alma, nunca tropeçarás nos seus limites. Felizmente, muitos cientistas já arregaçaram as mangas e estamos no limiar de uma nova era. O homem é o rei da criação, portanto foi feito para ter completo domínio sobre a natureza, sobre os animais, sobre as águas, sobre a terra, sobre as plantas. Muito se tem falado também que o homem é imagem e semelhança de Deus, e consequentemente em seu espírito, que é parte do espírito infinito, do qual procede, residem o poder infinito e a sabedoria infinita. Paulo de Tarso, quando chegou pela primeira vez em Atenas, na Grécia, foi falar ao povo na tribuna do Areópago. No meio do seu discurso feito sobre o Deus desconhecido, ele disse: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. A propósito, disseram também alguns dos vossos poetas: somos da sua estirpe. Veja bem, se somos da estirpe de Deus, em nosso interior existe uma energia divina que, quando utilizada, nos eleva a um nível de perfeição física, mental, material, emocional e espiritual. Mas que energia é esta? Perguntará você. Um dia perguntaram a Thomas Alva Edison, o inventor da lâmpada elétrica, o que era a eletricidade. Edison respondeu que a eletricidade não se explica, se usa. O poder infinito que existe dentro de você não se explica, se usa. Use-o em seu benefício, em benefício dos seus e em benefício de toda a humanidade. O que lhe interessa saber não é o que é o poder infinito, mas como você pode usá-lo. Como eu comprei um carro, não me interessei em saber. Quando eu comprei um carro, não me interessei em saber o que era o motor, mas como eu poderia usar e dirigir o carro. Você é o resultado da sua mente. Você é o que for a sua mente. A mente age gerando em si mesmo um estado de paz ou de agitação, de alegria ou de tristeza, de amor ou de ódio, de riqueza ou de pobreza, de sucesso ou de fracasso, e o corpo reage gerando bem-estar ou doenças, de acordo com o conteúdo que a mente lhe envia. O homem é a sua mente. O corpo é a manifestação da mente. A estrutura humana é a expressão da mente. Quando a mente se deteriora, o corpo se deteriora. Quando a mente deixa o corpo, a energia corpórea se transforma em outros tipos de energia. O corpo, portanto, é o resultado da mente. Como a mente é controlável, a saúde e a doença podem ser controláveis. A mente em estado de perfeita ordem e harmonia gera um corpo em perfeita ordem e harmonia, ou seja, em estado de saúde. Por outro lado, a mente é o agente de todos os estados intelectuais, emocionais, sensoriais, extrasensoriais e espirituais. Pessoal, é isso por agora. Deixa o like, compartilha, se inscreva nesse canal para ajudar a gente a crescer, e aciona aí também o sininho da notificação. Tá? Todas essas ações que a gente pede para vocês fazerem aí, se inscrever, compartilhar, ativar o sininho de notificação, comentar, tudo isso ajuda o nosso canal a crescer, tudo isso ajuda o algoritmo a entender que o nosso trabalho está sendo relevante e assim ele vai entregar para mais pessoas, tá bom? Conto com vocês com cada uma dessa ação na medida do possível de vocês. Se vocês quiserem, se não quiserem, não tem problema, tá ok? Vejo vocês na continuação desse livro. Um abraço, tchau, tchau.